A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs que estão sintonizados e sintonizadas nesse podcast. Bênção do Senhor. Hoje nós estamos com alegria porque vamos estudar mais uma bela e maravilhosa lição, desta vez baseada no livro histórico Juízes, onde mais uma vez nós temos a ênfase às Escrituras Sagradas e uma grande oposição à apostasia. Então, o livro de Juízes é o livro que retrata exatamente esse ensinamento teológico profundo. Sou o pastor Souza, e da pastor auxiliar aqui na cidade de Currais Novos, onde o pastor titular é o pastor José Alves de Medeiros, e estou aqui na presença de Deus com mais uma vez, na bênção do Senhor, juntamente aqui com o diácono Mécio, o qual também vai fazer a sua apresentação pessoal. A paz do seu pastor Souza, a todos os nossos queridos alunos e professores da nossa audiência. Para mim é uma alegria muito grande poder estar juntamente com todos os irmãos e nessa lição maravilhosa desse trimestre, falando sobre o livro de Juízes. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estudar essa lição número um, que trata sobre o livro de Juízes, com a temática quando cada um fazia o que parecia certo. O texto principal diz o seguinte, Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Veja, o texto aqui é muito forte. Resumo da lição, onde essa lição, mais uma vez, Deus cumpre os seus propósitos por meio dos seus instrumentos humanos, que foram exatamente os escolhidos e capacitados por Ele, apesar da fragilidade do homem ou da fraqueza do homem. E o objetivo tríplice, primeiro, compreender o papel de Josué na conquista da Terra Prometida, exatamente onde nós temos o final da história de Josué e o início com os juízes. E nós temos aqui também o outro objetivo, é identificar o contexto histórico e espiritual do livro de Juízes, e o terceiro objetivo é aplicar a mensagem do livro de Juízes para o tempo presente. O que nós temos aqui é que vamos iniciar mais um trimestre de estudos, desta vez dedicado a este livro histórico de Juízes, que retrata exatamente um período difícil, muito crítico, da história de Israel, que foi logo após a entrada na Terra Prometida. Quando Josué morreu, o povo encontrava-se bastante desorientado. Dessa vez não havia uma liderança central, e diante desses dois grandes desafios, que era conquistar plenamente a terra e ao mesmo tempo permanecer fiel ao Senhor em meio às influências pagãs. E é exatamente nesse cenário que Deus levanta juízes, que são exatamente esses líderes temporários e capacitados por seu espírito, com a finalidade de libertar, corrigir e conduzir o seu povo. Vamos explicar no decorrer da lição qual era o papel desses juízes, que não era assim um papel totalmente assim de magistrado, mas eles eram homens guerreiros, generais, uma espécie de governadores do povo, lideranças militares para conduzir o seu povo. Então, ao longo dessa aula do livro de Juízes, nós temos ao mesmo tempo uma chamada à vigilância espiritual e uma obediência à confiança contínua de Deus. Então, antes de falarmos um pouco, o texto bíblico básico está em Josué 24:26 ao 30, Juízes capítulo 1, verso 1 e o 17:6, também em conexão com Juízes, com Josué 24. Eu não vou ler todos os textos, mas vou terminar apenas de novo repetindo a expressão de Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, basicamente aqui nós temos uma síntese sobre o cenário do livro de Juízes, porque é exatamente nesse comentário aqui do pastor Valmir Nascimento, né? Mestre em teologia, doutor em filosofia e pastor auxiliar na Assembleia de Deus ali em Cuiabá. Então, aqui nós temos essa exposição acerca do livro de Juízes e que durante todo esse trimestre, né, o Senhor abençoe ricamente a jornada de ensino e que essas aulas sirvam realmente de edificação e despertamento, transformação de vidas e quem possa entender que através da mensagem desse livro, Deus exige que nós
clamemos a Ele e nos voltemos para o Senhor. Então, o livro de Juízes, o seu título é um livro com a expressão Juízes, é um livro histórico do Antigo Testamento que aparece entre os profetas anteriores no cânon hebraico. Lembrando que essa divisória ou divisão do cânon hebraico, ele não é como essa nossa divisão que nós temos, mas a essência do livro é o mesmo, apenas muda essa questão da categoria ou seleção de classificação do livro. Então, nos documentos judaicos mais antigos, ele recebe o nome de Livro de Juízes ou Governadores, o que é exatamente o que essa temática sugere, né? Ou simplesmente Sofetim, que significa juízes e governadores. É um dos pais da igreja, chamado Orígenes, ele transliterou esse título, mas as versões modernas, como elas seguem exatamente a Septuaginta, o Peshitta e a Vulgata, como base para traduzir, então nós temos até hoje esse livro Juízes. Sob a autoria desse livro, nós temos aqui uma diversidade assim de conclusões sobre esse livro, sobre quem escreveu a sua história. Alguns afirmam que cada um dos juízes escreveu a sua história e cada obra ela representa uma coleção desses relatos individuais. Já outros estudiosos, eles já atribuem a autoria a Finéias, outros a Ezequias e até mesmo a Esdras. Só porém o Talmud, ele considera que Samuel foi o seu autor. Como aqui nós temos uma variedade de explicações dentro de uma mesma tradição e no texto da Bíblia Sagrada, o que é canonizado, a gente não tem assim uma certeza absoluta para a gente chegar e cravar e dizer assim, foi Finéias, foi Ezequias, foi Esdras. Cada um dos juízes escreveu sua história. Vamos ficar com o Talmud, já que são tradições, né? O Talmud atribui a Samuel o seu autor. Mas não vamos assim fazer assim um cavalo de batalha e travar grandes discussões teológicas para a gente afirmar algo, porque aí são as tradições judaicas que afirmam isso aí. Mas o Talmud judaico ele considera que Samuel é exatamente o seu autor. E qual o grande objetivo desse livro? É apresentar essa história de uma maneira didática e ensinando sobre a retribuição divina diante das nossas ações, sobre a misericórdia de Deus, através do arrependimento e exatamente mostrar a decadência do governo humano e mostrando que a idolatria ela está centrada no homem e que somente através de Deus, né, é que nós temos realmente a resposta. Então vamos aí tecer mais algumas considerações. Diácono Mestre, você pode aí tecer o tópico primeiro, você pode iniciar aí o tópico primeiro, falando exatamente sobre essa questão introdutória e fala sobre o livro de Juízes e essa transição onde nós temos aí, onde fala sobre Josué e a conquista da terra prometida. Souza e os demais irmãos, é muito tremendo, Souza, porque essa transição do livro de Juízes, né, começa, na verdade, termina e começa na morte de Josué, e assim a sucessão, que não há sucessão, e o comentarista, ele coloca várias vezes na lição essa ciclotomia, né, esse ciclo vicioso que o povo de Deus acaba entrando. Perceba que o que Josué mais pediu, categorizou, para eles não seguirem, né, as divindades, nem a cultura, eles acabam fazendo. Né? Então, o livro de Juízes é exatamente esse retrato da vida espiritual do povo de Deus, onde ele se esquece dos mandamentos do Senhor, e também mostra, pastor Souza, a grande graça de Deus, que apesar das inúmeras falhas do povo, e Deus levanta homens também com muitas falhas, você vê o caso do próprio Sansão, mas a graça de Deus é algo extraordinário que se inclina para ouvir o clamor do povo, que é desobediente, né? E aí, no primeiro capítulo, falando sobre a entrada e a conquista, Josué, antes de morrer, ele morre com 110 anos, não é isso? Ele reparte o povo, ele reparte a herança ao povo, faz as considerações, né? E pontua de uma forma muito minuciosa
o que Deus havia feito através de Moisés, agora com ele, os grandes livramentos, os grandes feitos, e para eles continuarem fazendo tal coisa. E é o que não acontece. E aí Deus levanta esses governadores, né, esses juízes de Deus. E é interessante que a gente vai falar no decorrer da lição, são homens e mulheres, né, Pastor Souza? Num período extremamente patriarcal, onde a figura do homem tinha mais proeminência, a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas, levanta uma mulher, que nós vamos ver no decorrer da lição, Débora, e não é uma mulher jovem, né? Já é uma anciã, de alguns estudos vão dizer aproximadamente 90 anos, mas apontando exatamente essa forma e essa multigraça de Deus. O subtópico 2, o comento já vai falar que Josué vai apontar que ele, como general, ele, como homem que Deus usou, é a ponta de lança, mas ele vai apontar exatamente a misericórdia e a graça de Deus. Quer dizer, um Deus que, diante da fraqueza humana, se aperfeiçoa e faz com que esse homem, ainda que debilitado, cheio de falhas, limitações, que é o próprio Josué e os demais juízes que se seguirão, mas é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a interferência divina, é o agir de Deus que faz toda a diferença e faz com que o povo não só entre na terra, herde a terra, possua a terra, mas também possua êxitos tremendos de vitórias no campo militar, né? Então, assim, ele aponta exatamente esse favor de Deus, e o livro de Juízes, na verdade, é uma demonstração muito feroz de um Deus que ele é poderoso nas batalhas, quando o homem, né, se declina e obedece os mandamentos. É muito forte. Muito forte porque esse livro ele vem retratar exatamente o poder da liderança. Porque a gente analisando assim, com a morte de Josué, morre um líder. E a morte desse líder deixa uma grande lacuna na história do povo. Quando Moisés morre, Josué sucede. Essa, essa aparente lacuna é preenchida com um homem que sucede Moisés. Mas a morte de Josué, não somente morre um homem no sentido físico, não somente morre um guerreiro, mas a liderança morreu. Então, no livro de Juízes, a gente entende que o poder de Deus também passa pelas lideranças. É muito interessante, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, não está havendo líder em Israel, está cada um fazendo conforme o que acha aos seus olhos, e a decadência se instala. Então a gente nota esse ciclo aí que falaste aí. Fica aquele ciclo. Pode ver que toda vez que Deus levanta um líder, um juiz, e aquele juiz incentiva o povo se volta para Deus. Mas quando aquele juiz ele entra em decadência e morre, de novo o povo volta àquele estado deplorável, miserável de iniquidade, e o povo cai em desgraça. Veja aí o quanto Deus ama a liderança forte, a liderança saudável. Então, isso significa que a história do povo de Deus, o eixo, passa também por aqueles que são líderes. E veja que quando a liderança ela leva o povo para a volta ou o retorno a Deus, o povo vem, né? Porque a palavra-chave do livro de Juízes é exatamente isso, que naquele dia não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme o que parecia aos seus olhos. A tradução aí dá direito, que eles achavam direito. Então veja esse eixo, veja como Deus trabalha. A liderança é uma coisa tão interessante, Diácono Messi, que a gente vê a história de Moisés. Moisés morreu com 120 anos, não é isso? E o que é interessante é que quando a gente lê o livro de Êxodo, o capítulo, nós temos aí o capítulo 2 em diante, a gente vê a história de Moisés, o seu nascimento, seus pais, como foi o seu livramento, como é que ele foi adotado no palácio. Então, no capítulo 2 nós temos a história de Moisés, basicamente 80 anos da história dele, não é? Porque descreve, em resumo, o seu nascimento, a vida dele no palácio, e depois já descreve aquele homem adulto indo para o deserto de Midian. E chegando lá, quem fala com ele? Deus. Então, se nós pegarmos Êxodo tem 40 capítulos, não é isso? Nós pegávamos do
capítulo 3 até o 40, nós temos aí o quê? Nós temos 38 capítulos, não é isso? 38 capítulos envolvendo a história de Moisés. Se nós pegarmos o livro de Levítico, nós temos aí 27 capítulos. O livro de Números, 36, né? E Deuteronômio, 34. O que é que eu quero dizer com isso? É que enquanto a Bíblia descreve 80 anos de Moisés num capítulo só, a liderança de Moisés é descrita nos demais livros do Pentateuco. Veja a importância de um líder, de um ministério, como Deus trabalhou mediante Moisés. Quer dizer, enquanto nós temos uma descrição sucinta de 80 anos da vida de Moisés, Deus, dá detalhes, descreve a vida desse homem no deserto, de sorte que nós temos aí, olha, basicamente 3 livros inteiros, né? Levítico, Números e Deuteronômio, apenas descrevendo os últimos anos do ministério de Moisés. Não é interessante isso? E ainda pegando o livro do Êxodo. Então, ficando apenas Gênesis, porque Gênesis fazendo parte aí do Pentateuco, mas Gênesis é a história anterior. Mas veja a importância de uma liderança, a importância de um líder diante da obra. Então, é muito importante. Então, é o que o livro do Juízo quer nos ensinar. E quando essa liderança ela está decadente, quando falta, o povo se corrompe. Não é interessante isso? Por isso que há um poder muito grande do ministério. E o livro de Juízes vem exatamente retratar esse período. Então, eu não vou nem comentar essa primeira parte aí, já fiz essa aí, esse, essa sinopse sobre Josué e a Terra Prometida, mas vamos entender o seguinte, que Deus é o grande conquistador da terra. Interessante porque Deus havia prometido ao povo uma terra que manda leite e mel, não é isso? Mas aí Deus não entregou essa terra que manda leite e mel de mão beijada. A gente não fala essa expressão assim? Nem entregou de mão beijada, está aqui, é de você. Sim, Deus entregou, realmente, Deus cumpriu a sua promessa, mas o que precisou para eles conquistarem? Precisou perseverança, precisou eles caminhar no deserto durante 40 anos, que grande parte não caminhou, precisou eles estarem sob uma liderança de Moisés e depois de Josué, precisou eles se esforçarem e conquistar aquela terra através de quê? De orientações divinas e de muito esforço. Então, muitas pessoas querem receber uma terra que manda leite e mel sem querer fazer nada. Então, no sentido espiritual, nós queremos esperar as coisas que mandam leite e mel, mas a gente não quer fazer nada. Então, o livro de Juízes, ele mostra exatamente que para o povo receber de Deus a sua libertação, eles precisam receber uma orientação divina e estar sob a vontade de Deus. Por isso que Deus levanta muitos líderes, que na realidade esses juízes, eram uma espécie de generais, de governadores, de homens militares do povo, que Deus levantava para que a nação se voltasse para Deus. Então Deus é o grande conquistador, e sendo o grande conquistador, nós entendemos que a morte de Josué é como se fosse mais um livro que fecha, mais uma história que também continua, porque Deus está vivo, onde aquele vazio na liderança, deixando aquela nova geração desorientada e sem referência, Josué estava morto, mas Deus estava vivo. Deus continua vivo. Ele havia conduzido o seu povo para dentro da terra e levantaria outras pessoas para cumprir os seus objetivos. Então, nós temos aqui, basicamente, uma sinopse sobre o livro dos Juízes. Agora, pode tecer considerações aí no tópico 2, que é sobre uma geração desorientada. É muito forte, né? Isso aí. muito forte mesmo. Pastor Souza, é interessante que no tópico 2, eu acredito que o nosso comentário foi muito feliz, porque nesse subtópico primeiro fala uma geração desorientada, e ele toca num assunto muito interessante sobre quando Josué aponta. Primeiro Moisés, Josué assume e diz a mesma coisa sobre as nações pagãs, os cananeus, os amorreus, os jebuseus, os filisteus,
que havia uma cultura pagã, politeísta, e que o povo de Israel, o povo hebreu, né, seria, ficaria ali no meio, no sentido territorial, né? Então, essas culturas estariam muito próximas delas, mas havia já uma advertência divina para eles não se misturarem. Infelizmente, acontece essa mistura, e é impressionante que o povo começa a perder a sua identidade. E isso é um princípio muito interessante, olhando para nós cristãos hoje, pós-Cruz do Calvário, que a nossa identidade é Cristo, e lá em Antioquia, onde foram chamados a primeira vez de cristãos, já mostrando a identidade, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de andar, o jeito de crer, de pensar. Então, a identidade do povo hebreu começou a ser maculada quando eles começaram a se permitir serem influenciados pelas nações pagãs. E é É, interessante que a perca da identidade já trouxe o enfraquecimento espiritual e com depois certeza. disso o enfraquecimento nacional, a derrocada, a bancarrota começou aí, a quebra da identidade, que era o centro Jeová, e agora eles acabam sendo politeístas, começa a ter essa prática pagã, quer dizer, e em prejuízo disso, eles acabam colhendo, né, para si mazelas e destruição. Mas é interessante esse primeiro tópico, e aqui eu quero destacar aqui, mais uma vez, o último parágrafo, diz assim: não obstante em sua fidelidade, a aliança e misericórdia, o Senhor levantou juízes para restaurar a justiça e dar livramento a Israel. Naquilo que você falou do primeiro tópico, quando Deus levanta um juiz seguinte, essa nacionalidade ou essa identidade ela é restaurada, né, É, imediatamente. Né? isso. Voltam a cultuar o único Deus verdadeiro, deixam as práticas pagãs. Interessante. O declínio começa com a perca da nacionalidade ou da identidade, mas quando Deus levanta um juiz, essa nacionalidade ou essa natureza, né, aquilo que eles foram chamados ou para serem, identidade, começa a ser renovada. Né? Infelizmente, é que esse ciclo acontece inúmeras vezes no livro de Juízes. Mas é interessante que na subida de um juiz, eles voltam novamente àquilo que eles eram para ter sido no começo, né? Fiéis a Deus, ao decálogo, às leis do Senhor. Então, esse enfraquecimento de identidade é um prejuízo muito grande que, aplicando aqui, pastor Souza, a lição na nossa vida como cristãos, quando o cristão ele perde a sua identidade, naturalmente vai haver percas. Eu acho que em todas as áreas, né? Quando o cristão começa a perca da sua identidade ao Cristo, à Bíblia Sagrada, aos mandamentos do Senhor, ele começa a acumular prejuízos na sua vida e aí a vida vai começar a ter outra tonalidade, né? Porque como aconteceu com os filisteus, no livro, dessa vez quem Deus levanta vai ser Gideão, diz que Deus permitiu que os midianitas invadissem o território e saqueassem tudo, a ponto de eles ficarem muito pobres. Né? Até que Deus levanta Gideão e aí reacende novamente a identidade do povo, de voltar novamente a servir a Deus e tudo mais. Mas é interessante esse tópico sobre essa questão de uma geração desnorteada. E pegando o gancho da sua fala, é interessante que a liderança ela serve de catalisador, né? Desculpa a expressão, a Você entrou, para-raio, né? você entrou na mecânica aí, gente. Mas você fez uma analogia, né? Exatamente. Porque é interessante porque, é, Pastor Souza, há uma grande diferença, falando de liderança, né? Dentro da lição, falando de liderança entre Josué e Moisés, claro que há uma diferença entre modos, né? De, de, de ações. Josué, ele é um guerreiro, um homem de batalhas, mas você vai ver, fazendo um paralelo entre essas duas lideranças, a importância da liderança que você falou, a liderança de Saul e Davi, pastor Souza, é super interessante, porque a forma de Davi liderar o povo foi totalmente antagônica, né, em relação a Saul. Saul não leva o povo a cultuar, Saul não é um líder crente, mas já Davi é um adorador, Davi adora a lei do Senhor, e Davi promove um avivamento nacional em relação ao culto ao Senhor, não é É isso? porque o povo sofre não somente pela perda
de liderança, mas a maneira como aquele líder conduz, porque se ele conduzir também de uma maneira errada, também o povo sofre. Verdade, verdade. É uma liderança, mas é uma liderança meia, eu não vou dizer nem Verdade. meia, é uma liderança capenga mesmo, uma liderança decadente. Foi o caso de Saúl. É verdade. É verdade. Então, o livro de Juízes, ele mostra exatamente isso. O título do livro, que em hebraico diz que é Sofetim, não tem a mesma acepção do termo como pregado no sentido de magistrado, que atua somente na esfera judicial. Aquele termo exatamente designava homens que exerciam liderança na nação no sentido de governo, comandar batalha, julgar e dar livramento ao seu povo e também interpretar e conduzir o povo de acordo com a lei divina. Então, os juízes foram pessoas levantadas, capacitadas por Deus de uma maneira, né, sobrenatural, para serem usadas como instrumento de libertação. É isso que a gente vê no livro. Tem muitos casos, eles tinham uma função espiritual, quando exortava o povo à fidelidade a Deus, a buscar o Senhor. Então, os juízes de Israel, eles não pertenciam a uma tribo específica. Por exemplo, todos os juízes tinham que ser apenas a tribo como foram os reis na monarquia de Judá, porque eles tinham que ser da linhagem de Judá, mas os juízes eles seguem assim uma questão de critério de que o critério já é não ser de uma tribo só. Pode ver que Deus escolhe de diversas tribos. Eles eram homens escolhidos de acordo com o contexto e a vontade divina para fazer feitos ou efetuar feitos extraordinários, podemos dizer assim. Então, é a questão da diversidade de suas origens, os seus métodos, a atuação revela que Deus use como Deus quer. Então, Deus, ele quer e ninguém é insignificante para ele, né? Porque nem mesmo aqueles que se consideram irrelevantes, Deus também levanta, que foi o caso de Gideão, que ele achava-se o menor na casa do pai dele. No entanto, Deus tinha uma missão para ele. Então, esse livro aqui menciona acerca aí de 12 lideranças, 12 juízes, que nós temos aí o destaque de suas histórias, e ao mesmo tempo nós temos também juízes que apenas a Bíblia em Juízes menciona, né? Mas houve grandes feitos de juízes, como o caso de Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão. Mas aí já tem outros juízes que a Bíblia não dá assim, detalhes das suas ações. É como por exemplo, Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon, Abdon, né? Que alguns comentadores colocam juízes maiores e juízes menores. É interessante porque eles também eram homens falhos, e por que não dizer falhos mesmo? Porque falha moral grande, não somente em Sansão, mas em vários deles, mas Sansão se destaca como um dos grandes juízes, não somente na sua atuação, mas também na sua decadência, né? Na sua decadência espiritual. Porém, Deus havia levantado esses homens, mesmo com limitações, expressando falha de caráter, fraqueza, e o livro de Juízes é exatamente um enredo dessas aventuras, dessas histórias, desses heróis que salvam e libertam o povo de suas próprias amarras e, ao mesmo tempo, mostrando que os adversários tanto espirituais como materiais, podem ser destruídos. Então, somente a Perfeito. misericórdia do Senhor. Então, vamos É, aqui. Souza, e pegando a sua deixa, é interessante porque Hum, no subtópico 3 aqui, heróis porém falhos, e no que você estava falando, e o nosso comentarista vai narrar aqui sobre eram heróis com coragem, valentia, sabedoria, obediência, humildade, fé intensa, tudo lindo e maravilhoso, né? Contudo, por suas limitações humanas, eram também e expressaram falhas de caráter e fraquezas. É interessante, como você bem pontuou, o livro do Juízo não é nem uma Ilíada, né? Mostrando as virtudes mas muito pelo contrário, a derrocada de Sansão, é se a grande. Bíblia fosse realmente algo humano, né, Souza? Com certeza, pastor Souza, Ele é um a série exemplo de jamais como a gente estaria. não deve, ele é um exemplo como a gente não deve seguir. É forte, né? Exatamente. Ah, muito forte. Muito bem, então aqui vamos para o tópico 3 para fazer aqui as nossas conclusões, né? E fala sobre a mensagem de juízo para o tempo presente. Quer dizer, o que é que esse livro nos ensina? Qual é a mensagem moral, espiritual, teológica? Primeiro, aqui nós temos no tópico 3, aqui nós temos aqui alguns subtópicos. Cada um
fazia o que parecia certo. Veja aí que anarquia. Anarquia. Cada um faz o que acha correto. Igual aquele poema de Drummond de Andrade. Cada um com a sua verdade. Então, veja que o estilo narrativo voltado para essa fase específica do povo, o livro de Juízes, ele nos oferece exatamente vários ensinos que se conectam ao tempo de hoje, o tempo presente. É advertir que cada pessoa fazia aquilo que parecia certo. Imagina aí se não houvesse regras e liderança da igreja. Cada um dizia, não, eu considero que é assim, então eu vou fazer assim. Na realidade, nós estamos vendo hoje em nossos dias isso. No sentido de muitas coisas que as pessoas fazem, tem muitas pessoas que estão vivendo livre de juízo mesmo. Porque ele interpreta aquilo que aos seus olhos parece certo, quando na realidade precisa de uma orientação, de uma liderança. E essa liderança ela tem que ser levantada por Deus para que a gente possa ter um norte, né? Para que a gente possa ter um guia. Então, o aspecto central é advertir que cada pessoa fazia o que parecia certo, é uma advertência. Aqui nós temos um caos generalizado no meio do povo. Nós temos uma falta de liderança que deixou o povo exatamente desunido, o povo desorientado e sem referência moral. Então, essa referência bíblica indicou para o dia de hoje, com diversas mensagens e advertências. Por exemplo, o período da ausência de liderança, falta de líderes consagrados por Deus. A questão não é falta de pessoas para fazer a obra, que tem muitos se oferecendo aí. Quando Jesus disse que a gente deve orar e buscar o Senhor para mandar muitos obreiros, alguém diz assim: eu não entendo, tem tanto obreiro. Se brincar, os pastores que podem nomear, tem lá uma lista bem grande nas suas gavetas, não tem. Mas quando Jesus fala isso, ele não está se referindo àqueles que se oferecem, mas sim àqueles que têm os requisitos. Aí a gente tem que orar para Deus mandar obreiros para a sua seara, para a sua obra. Não depende daquele que acha que tem, ou que sabe, ou que faz. É aquele que é realmente chamado. Porque eu acredito, Diácono Mestre, que falta de lista não é não. Mas Verdade. a Bíblia diz que nós temos que orar. Então, quando a gente tem que orar para Deus mandar obreiro, não é qualquer obreiro, são pessoas consagradas para fazer a obra de verdade. Aí a gente tem que orar, porque é nisso aí. Então, essa ausência de liderança também é uma das maneiras em que Israel estava submetido. O valor da autoridade. Então, relembra aí que o ensino das Escrituras e o valor da autoridade daquele que foi constituído por Deus, do governo, também na igreja. A pessoa, além de ser excluída, ele tem que também receber a autoridade divina através daquele que nomeia Deus e através da sua igreja. E as consequências do relativismo moral, que é outro pilar, né? Quer dizer, ser uma referência de liderança moral, o povo fazia exatamente o que parecia certo. E aí a gente tem uma sociedade relativista, hoje hedonista, individualista, onde cada qual faz conforme o que acha mais adequado. E esse ciclo de libertação é o que está exatamente no livro de Juízes, né? Porque esse aspecto da narrativa do livro de Juízes, essa expressão narrativa, a gente tem que ter cuidado para não usar como termo pejorativo, né? Porque geralmente narrativa, alguém diz assim, isso é uma narrativa, é como se fosse assim, ele inventou, mas narrativa que é no sentido da narração, né? Narração do fato verídico, não é narrativa no sentido pejorativo. Mas essa narrativa do livro de Juízes é um ciclo repetitivo que marca a história espiritual do povo de Israel e revela a sua fragilidade moral e, ao mesmo tempo, a sua fidelidade a Deus. Que também isso pode se espelhar na igreja ao longo dos séculos, que também a igreja ao longo dos séculos ela tem muitas histórias ou muitos fatos que envolvem a sua presença aqui na Terra e em alguns momentos as suas falhas, os seus deslizes. Mas devemos aprender com a história, aprender na fidelidade de Deus e saber sobre as consequências daqueles que fogem da presença de Deus. Então, pode aí encerrar com as suas considerações, falando aí no poder do Espírito sobre o livro de Juízes para o dia de hoje. Maravilha, maravilha. Souza, ouvindo você falando, e eu lembrei daquela música secular pagã que a gente ouvia na década de 80, eu acho, 90. Sim, Os irmãos vão lembrar que a gente não sabia o teor da perversidade, da malignidade, né? Por trás dessa letra que dizia: viva, viva a sociedade alternativa, que é exatamente essa sociedade sem leis e sem liderança, não é isso? é. É uma sociedade perigosa, sem leis, sem limites, né? E sem nem qualquer tipo de liderança. Pois bem,
Pastor Souza, eu quero destacar aqui o tópico 3 sobre no poder do Espírito, e o nosso comentarista destaca aqui. O livro de Juízes destaca a atuação do Espírito Santo na vida dos líderes levantados. Embora fossem pessoas comuns e muitas vezes improváveis aos olhos humanos, os juízes eram capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito, que lhes concedia sabedoria, coragem e poder para libertar Israel de seus opressores em vários momentos. Vale destacar que Gideão ele fala quem ele é, a sua família, a sua pequenez, e vendo uma vez um comentarista falando, pastor Souza, que a família de Sansão poderia ser uma das famílias mais pobres de Israel porque eles eram camponeses. A forma que o anjo encontra a mãe de Sansão é no campo, arando a terra, e que depois ela vai procurar seu marido, que também está no campo. Então eram agricultores, eram camponeses simples, mas Deus levanta ali daquela família um grande baluarte que foi Sansão. Então, destacando aqui por final que esses homens de Deus que Deus levantou, esses arautos de Deus, homens e mulheres, né, no livro de Juízes, eram pessoas comuns, sim, em sua grande maioria pessoas normais, de famílias humildes, mas através da intervenção divina, através do poder do Espírito Santo, os fez ser quem eles forem. Isto é o que Cristo falou nos evangelhos. Sem mim, nada podeis fazer. Isto é, sem ação humana, sem ação sobrenatural, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, o cristão, o homem e a mulher de Deus não poderá fazer nada. Os juízes só são quem foram por conta da ajuda e do poder sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida deles. E glória a Deus por isso, que o Senhor continua ainda capacitando, instrumentalizando e levantando homens e mulheres, apesar da simplicidade, das muitas falhas, mas Deus é fiel em sustentá-los e usá-los, né? Glória a Deus por isso. Amém. Deus nos abençoe e que entendamos, né, que Deus levanta homens e mulheres comprometidos com a sua vontade, por meio dos quais ele cumpre os seus propósitos eternos. Então, que a gente possa entender que o livro de Juízes é um alerta, para a gente entender que a gente precisa de liderança, sendo que essa liderança deve ser de homens e mulheres comprometidos com a palavra, para que o povo se volte para Deus. Deus abençoe a todos nós.